como o Léo falou, tem trabalho, sabe? Passa no pé de muita gente, tem virada de jogo para de um lado para o outro. Ainda que não saísse ali aquele gol, tinha muita coisa para a gente ver. E as acusações e cobranças também em cima do Gabigol, de rendimento e tudo mais. E já são 3 gols em 4 partidas na temporada, Birner. Essas são ainda mais sem noção do que o xingamento ao técnico. É importante que o Paulo Sousa, as pessoas que não prestaram atenção, notem que ele está fazendo coisas bem diferentes com o Flamengo. Vai ser muito bom se o Flamengo chegar no meio do ano sabendo jogar de 2, 3, 4 maneiras, seja o futebol mais ousado, menos ousado. No caso vai ser mais ousado, que às vezes pode ser mais com a bola, às vezes pode ser mais direto no gol adversário. Hoje, por exemplo, está lá com a sua linha de 3, né? O Léo Pereira do lado esquerdo, o Fabrício do lado direito, né? O Gustavo Henrique no meio. Aí tem uma paralisação por causa do calor. Não é possível, ele não deixa que o microfone seja próximo para poder ouvir. Mas quando o time volta recompondo com uma linha de 4. Ele faz a linha de 3 e recompõe a linha de 4. O Léo Pereira vira lateral esquerdo, né? E o Rodinei, que é um ala, vem formar a linha de 4 atrás. O Marinho vem para o meio de campo, forma a linha de 4. Fica Marinho na direita, Everton Ribeiro, que era o ala, do lado esquerdo, né? Os volantes por dentro, Arrascaeta e Gabigol mais adiantados. Ou seja, ele começa a posicionar o time de maneiras diferentes, com variações durante o jogo, né? Tentando, como disse o professor Celso Zelt, muita inversão de bola. Por exemplo, o Léo Pereira fez algumas inversões interessantes para o Rodinei, quando o Rodinei posicionado como ala, com a saída de bola na linha de 3, avançando muito. O Rodinei sai do meio de campo, corre, se o marcador não o acompanha, ele aparece com liberdade do lado esquerdo da defesa adversária, do lado direito do ataque do Flamengo, para tentar criar algum lance de gol. Quer dizer, o treinador está trabalhando a equipe, porque para ele, e ele é um técnico europeu, esse ainda é um momento de pré-temporada. A direção do Flamengo, tenho certeza absoluta que falou, olha, campeonato estadual é um campeonato de pré-temporada. Não vai levar esse campeonato como se fosse o mais importante, principalmente nessa fase de classificação. Quando chegar a final ali, o clássico, contra quem for, provavelmente a final deve ser contra um time grande, os principais candidatos ainda são Flamengo e Fluminense a chegarem na final. O Botafogo está se reconstruindo, o Vasco também, não estou descartando, mas Flamengo e Fluminense são os principais candidatos. Ali, um pouco mais de cobrança, porque o título não muda muito, mas de qualquer maneira ali pesa o clássico um pouco sim, é uma decisão, tem um clima especial, não muda o que vai acontecer na temporada, mas tem um impacto um pouco maior. Nesse momento, o impacto dos resultados tem que ser nulo, importa o desempenho. E o desempenho do Flamengo gradativamente tem melhorado. E o treinador tem feito coisas diferentes, um trabalho mais rebuscado. Vale a pena o torcedor ter paciência. Eu, do primeiro tempo, que foi o que eu vi no jogo de hoje, eu gostei bastante do que o Flamengo fez. Já fico pensando como você, quando os outros jogadores estiverem à disposição, Davi Luiz, quando tiver o Rodrigo Caio. E a minha grande dúvida ainda continua sendo o que vai fazer com o Bruno Henrique. Se vai trazer o Arrascaeta para o meio, se vai usar o Bruno Henrique como ala, que eu não acho uma coisa assim tão simples, porque eu gosto do Bruno Henrique mais perto do Gabigol, da esquerda para o meio, né? Então eu tenho algumas dúvidas, mas diante do que ele tem agora, eu acho que o trabalho começa de uma maneira bem promissora. Minutos no final de Gabigol e Pedro, inclusive combinando para o gol. Então é uma coisa que ele disse na chegada, que não via impossível, que ia dar tempo e que, claro, poucos minutos, mas aos poucos ele vai tentando entender também como é possível, né? Até, afinal de contas, técnicos brigariam aí para ter um jogador como o Pedro no elenco e há uma sensação geral de que até hoje ele não teve toda a sequência que o talento dele requer, a não ser em situações de desfalque. Né? Eu quero fazer uma pergunta aqui, começando pelo André. Você fez um comentário que me chamou a atenção a respeito dos 2 técnicos que acabaram de chegar. Né? Ele falou o turco, né? Sim. E só para seguir nessa linha, o português, né? O Paulo. E aí, André, eu estou argentino. O turco argentino. Exatamente. E aqui, na minha cabeça, eu estou pensando aqui o seguinte... Ele turco, Mohamed. Exato. A importância desse jogo para o torcedor. O clássico, decisão, é uma decisão da Supercopa do Brasil, Flamengo e Atlético. É um ótimo assunto. E partindo, André, mas eu ainda vou um pouco mais além. Partindo desse princípio,
da importância para o torcedor do clássico, como que o elenco, ou, sobretudo, os dirigentes, presidentes, estão passando esse compromisso para esses dois... Aí você tocou no ponto então, siga. Então, que atrapalha essa questão. Porque eu ia dizer, depende da forma como esse torcedor, de um lado e do outro, constrói a própria opinião, as próprias opiniões a respeito das coisas. É inegável que existe uma rivalidade que é histórica e bonita entre esses dois clubes. Esse encontro poderia ter acontecido nas Copas na temporada passada. O futebol não quis assim, o que foi uma pena, porque a gente tinha 3 grandes candidatos às coisas todas e o Flamengo e o Atlético Mineiro não se enfrentaram para decidir nada. Mas é o futebol que determina como as coisas acontecem. E a Supercopa, embora ela não seja um jogo que tem tanto valor assim do ponto de vista esportivo, o troféu é mais simbólico do que qualquer outra coisa, nos últimos anos proporcionou boas partidas, especialmente no Flamengo e Palmeiras. Acho que porque não existia essa coisa de o perdedor vai entrar em crise se não ganhar esse troféu, né? Agora, o espetáculo de infantilidade, de criancice que as diretorias de lado a lado estão oferecendo ao público que acompanha futebol nos últimos dias por causa do local do jogo, reserva em hotel, informação privilegiada, eu faço reservas em seis cidades diferentes. Não, mas você sabia antes que o jogo ia ser em determinada cidade. Mas a torcida, enquanto se discutia a respeito de torcida, a cidade sede do jogo não estava determinada, o que é um grande absurdo. E os dias iam passando e quem queria se programar para ver esse jogo, eventualmente viajar, não fazia a menor ideia de como tinha que fazer. Então, aqueles torcedores que erguem poupons e são cheerleaders dos seus dirigentes, independentemente dos nomes, estão encarando esse jogo realmente como algo... eu ia usar a expressão que eu não gosto de usar, vida ou morte, porque nada é de vida ou morte no esporte, mas esportivamente falando, a conotação seria essa. E aí alguém do lado do Atlético, se o Flamengo for campeão, vai cornetar o técnico que acabou de chegar do futebol mexicano. Alguém do lado do Flamengo, se o Atlético ganhar a Supercopa, vai cornetar o Mr. Souza, como ele já foi cornetado. A minha impressão é que o Turco Mohamed está num ambiente um pouquinho mais tranquilo, lá no estadual, em Minas Gerais. O time dele está jogando bem, ele tira alguns titulares e a coisa está tranquila, assim, André. Né? Oi. Não, eu acho que ele tem uma vantagem para o jogo. Não vou nem entrar na questão de elenco, tal, acho que os elencos são ótimos. É que a ruptura do estilo de jogo dele para o que o Atlético fazia no ano passado é bem menor do que o Flamengo, que saiu do deserto coletivo para tentar fazer alguma coisa bem rebuscada. E isso dá ao Atlético alguma vantagem. Mas o jogo não justifica, por exemplo, que o Paulo Souza modifique radicalmente sua ideia ou faça alguma coisa que ele considere mais segura e conservadora, porque eu também não acho um jogo assim... Eu concordo totalmente contigo, Tico, e com o Léo. O título é um título... Ok, legal ganhar o título, né? É muito mais um jogo